Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como foi? Ou vocês foram no feriadão aí, sábado, domingo, segunda, deu para descansar um pouquinho, mas graças a Deus estamos nas nossas atividades, né, normais aí. Hoje é a nossa aula de Sociologia, espero que todos estejam bem e com força e vontade, porque agora a semana ficou mais curta, né? Agora apenas 4 dias de aula aí para vocês online estarem fazendo as atividades. Bom, numa aula anterior eu havia parado no slide que falava de Jean-Jacques Rousseau, tá? Do contrato social e de tantas coisas que a gente vai ver. Lembrem que nós trabalhamos com Thomas John Locke, tá? Que a gente parou em John Locke, no sistema social e político, não em filosofia. Eu digo para vocês que Thomas ele tem só o seu princípio filosófico político. John Locke ele divide em filosofia e a filosofia política, que a gente já estudou, e também o Rousseau tem a sua filosofia e a sua filosofia política. O Rousseau ele tem 3 pontos principais aí, que é o discurso, contrato social e o Emílio, tá? Bom, o que nós vamos falar do discurso? O discurso é uma obra, né, que ele descreve aí para falar da desigualdade, tá? Desigualdade do homem, da sociedade em que nós vivemos. Ele não fala que a sociedade nasceu desigual, tá? O homem nasce de uma maneira e depois vive numa sociedade desigual. A frase dele, aí muito importante, o homem nasce livre. Olha que interessante. Eu gostaria que vocês, quando a gente fosse explicando, que vocês não confundissem que Rousseau fosse um homem comunista, tá? Rousseau não era comunista. Ele tinha um pensamento de uma sociedade diferentemente de Karl Marx. Karl Marx era totalmente comunista, tá? Mas a ideia dele não era comunista. Ele fala que o homem nasce livre. Tem uma frase muito importante dele. O homem, o estado de natureza para ele fala que o homem nasce bom. O homem não é mau. Lembrem, para Thomas, o homem já nasceu mal por natureza. A guerra entre si, então ele é mau. O John Locke dizia que o homem, no seu estado de natureza, ele é bom, mas ele também procura os seus direitos, as suas ganâncias, sua vida individual, onde ele vai classificando várias coisas para esse indivíduo. E para Rousseau, não. O homem nasceu perfeito. O homem não tinha nada. Mas o que o tornou um homem mau, o que o tornou um homem bruto, um homem consciente dos seus atos, mas para estragar a sociedade, foi a própria sociedade. Por isso, o homem nasce livre. Tal direito não advém da natureza. O que seria isto, né? É essa liberdade. O homem nasceu livre e depois ele ficou escravo da sua própria liberdade. Ele tinha a sua liberdade total, mas a sociedade o tornou escravo. A cultura empregada no homem que faz isto, as letras, as artes, a ciência, tudo aquilo que vai sendo colocado no homem. E uma das coisas importantes também no estado de natureza do homem é 3 coisas que ele fala do homem, no seu estado de natureza, no dom selvagem. O homem, ao nascer, ele é um homem solitário. Ele é um homem livre e um homem feliz. Tá? Ele nasceu solitário, não significa que ele está triste. Tá? Ele é solitário ali porque é o seu estado selvagem natural. Ele é livre e, ao mesmo tempo, feliz. Aqui nós temos alguns dos
pensamentos, né, que eu vou ler e a gente discute aí. A mais antiga de todas as sociedades e a única natural é a da família. Então ele fala que quando a gente nasce na família, ali está a nossa sociedade perfeita. Não vai nos corromper. É quando a gente sai fora dela. A segunda, se continuam unidos, já não é de maneira natural. O que seria isso? Quando a gente se une nessa sociedade, família, ou seja, lá onde nós estivermos, já não é mais o natural quando eu nasci. Eu já começo a ter influências na minha maldade. Eu vou vendo outras coisas que eu não queria ter visto. E a terceira é a família e o primeiro modelo da sociedade política, porque ali estão as regras, as normas, o que devemos fazer. Você tem que trabalhar porque você tem que colocar dinheiro dentro de casa, você tem que estudar porque você tem que ser alguém na vida, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então a política social já começa dentro da nossa própria família, na sua visão. Olhando aqui, o mais forte nunca é bastante forte para ser sempre o Senhor. Então ele fala que o homem não é totalmente forte para poder dominar os outros. A força é um poder físico. Para Rousseau, ele dizia assim que, por exemplo, ser baixo numa sociedade não é uma desigualdade. Isso é uma relação física sua. A desigualdade que ele fala social é a desigualdade de raciocínio, a desigualdade ideológica, política e econômica. Agora, ser baixo, ser alto, ser magro, como o leão é magro, isso não significava nada para ele como uma desigualdade. É uma característica física. Então, a força é um poder físico. Eu sou assim, pronto, acabou. Tá? A força é um ato de necessidade, não de vontade. Então, eu vou lutar pelos meus direitos, não é por minha vontade, é porque eu tenho que lutar por aquilo que é direito meu. Tá? É o meu direito. Então, principalmente aqui ele coloca o exemplo da escravidão. Lutar pelo direito da liberdade. O homem na sociedade se torna um ser escravo, não é mais um ser natural, um homem selvagem, que era bom, feliz, né, e livre de todas as coisas. Tá? Um particular pode alienar sua liberdade e converter-se em escravo de um senhor. Então, quando a gente começa a enxergar que o outro é melhor do que eu, sabe mais do que eu passo a ser escravo. Eu deixo a minha liberdade para ser escravo. Assegura aos súditos a tranquilidade civil. Ele fala assim, que no contrato social que a gente vai ver ali dele, que é a segurança pública que nos torna livres, entre aspas, mas eu tenho que obedecer às leis. E de uma forma ele fala que renunciar à liberdade é renunciar à qualidade de homem. Olha, gente, renunciar à liberdade é renunciar à qualidade de homem. Quando eu saio do meu estado livre, eu não tenho mais a identidade de homem. Eu sou moldado como a sociedade quer que eu seja. Do pacto social, uma das coisas aí muito importante, né, que é o contrato social na visão política de Rousseau. Eu queria adiantar uma coisinha para vocês aí, que ele fala da propriedade privada. Ele fala que a propriedade privada origina a desigualdade. É aí que entra o estado de guerra do homem. Ele diz assim, ninguém é dono de nada. Tá? Ninguém é dono de nada. É aqui que entra a questão que eu falei que ele não é comunista. Tá? Ele fala assim, quando você chega numa propriedade e o cara está ali e fala assim, ó, é proibido você entrar aqui porque isso aqui é meu. Tá? Eu estou produzindo alguma coisa aqui, eu estou plantando, mas é meu. Ele fala, não, isso não é seu. Não existe a propriedade privada.
a propriedade é um bem de todos. Então, o que se planta não é para um só, é para todos. E aí ele entra contra esta privatização social. Por isso que ele vai falar do contrato social. E aí nós encontramos essa frase dele, que é um parágrafo praticamente, né? Encontrar uma forma de associação que defende e proteja com toda a força comum a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unidos a todos, só obedece, contudo, a si mesmo e permanece tão livre quanto antes. O que seria isso? É o pacto social diferente de Thomas, o absolutismo, o poder absoluto, de John Locke, né? um pacto social ou um contrato social mais... Só um minutinho, por favor. É um pacto social mais voltado para o liberalismo, mas também ele tem suas imposições. Para ele não tinha essa posição. No pacto social, todo mundo tinha que ser livre, tá? Não ter nenhuma cerca que impedisse de você ir e vir, de entrar aonde você quisesse, tá? Ele divide aí em 3 aspectos desse pacto social: a pessoa pública, os associados e o cidadão. Na pessoa pública ele fala: assim formada pela união de todas as demais, recebe o nome de cidade. Então, a cidade formou por todas as pessoas. Então, as pessoas públicas, José Bonifácio, nós somos essas pessoas públicas dentro de nós. Os associados, aqueles que recebem o nome coletivo, o povo. Nós somos um povo associado de José Bonifácio. Cidadãos são aqueles que são súditos, submetidos às leis do Estado, às leis do município, às leis da federação. Então, o público, o associado e o cidadão, tá? Nós vamos parar aqui, pessoal, por hoje, porque depois a gente entra no contrato social. Ali é um pacto social de Rousseau. Depois a gente vai entrar no contrato social, que é a vontade geral e a vontade restrita, tá? Tenham todos um bom dia, não, porque daqui a pouquinho nós estaremos online aí, mas até lá dá para vocês refletirem um pouquinho sobre isso. Até daqui a pouquinho, fiquem com Deus. Beijinho, tá?